Nham, nham, nham. Me faz. Uau! Quantas coisas interessantes estamos aprendendo com ele, não é verdade? Mas será que ele tem algumas dicas que possam nos ajudar a fazer quadrinhos de uma maneira bem interessante e bem legal? Bem, não vamos ficar com dúvidas. Vamos para a terceira parte então de nosso bate-papo e vamos ver quais dicas o nosso amigo pode nos dar para construirmos boas histórias em quadrinho. Venha comigo, embarque nessa e assim veja quais são algumas dessas soluções práticas que ele vai nos apresentar. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Olá, galera! Estamos aí de volta mais uma vez, agora para a terceira e última parte do nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Hélio, o pai do Capivara Man, hein? Olha só que responsabilidade. Eu disse terceira e última, galera, não porque a gente quisesse que acabasse, tá? Mas é porque, infelizmente, não dá para a gente ficar aqui o ano todo conversando com ele, porque se fôssemos conversar com ele o ano todo, olha, teria muita coisa bacana aí para a gente trazer para vocês aí, tá bom? E aí a gente vai bater um papo agora com o nosso amigo Hélio, pessoal, para que ele nos dê algumas dicas em relação a como conseguir construir uma história em quadrinhos, já que temos os personagens definidos, né? Então o herói, temos aí também o supervilão. Como é que a gente pode fazer essa construção? E aí, Hélio, eu queria saber contigo o seguinte, do seu ponto de vista, tudo começa no desenho ou começa na escrita da história? Olha, vou falar para você, a hora que a gente senta para desenhar, para valer, a gente já fez muita coisa. Entendi. E tem dois tipos tem dois modos que o pessoal costuma fazer quadrinhos. Tem quando você faz com roteirista ou quando você é do tipo roteirista, que é a pessoa que escreve a história inteira como que ela vai querer, para depois fazer os rascunhos. E geralmente o pessoal que desenha, que é o meu caso, a gente faz uma marcação de como que é a história escrita, mas assim como se fossem tópicos do que precisa ter a história, e a gente vai rascunhando na hora, mas assim, esse primeiro rascunho é um desenho descompromissado, ele não é finalizado, a gente faz direto mesmo, a gente vai pensando quantas páginas vai ter, como vai ser os quadros, ângulos, essas coisas, a gente pensa nos diálogos, tudo, e uma vez que a gente decidiu o número de páginas, fez o rascunho inteiro, aí que a gente vai sentar para fazer o desenho final. Aí a gente vai desenhar, a gente vai finalizar, e aí vai usar os meios, se for colorido, vai colorir, ou manual, ou digitalmente, e finalizar a revista. Mas até a gente sentar para desenhar para valer, tem muita coisa que a gente faz antes. Entendi. Para quem está começando, como é o nosso caso, Hélio, tanto meu quanto das crianças também, você acha que o melhor caminho é talvez colocar essa história por escrito primeiro, talvez já definindo, né, o lugar que vai estar e tudo mais, e depois tentar transportar essa história para a parte desenhada? Ou você acha que não, que o melhor já é começar direto no desenho, mesmo que seja um rascunho? Nesse caso, dentro da atividade, eu acho que pode ser uma junção das duas coisas. Como na primeira atividade o pessoal desenhou um herói e na segunda um vilão, geralmente esse tipo de quadrinho vai ter um embate entre os dois. Então, o que eu sugiro para o pessoal? Você vai ter a sua página do quadrinho, eu quero que você... Como vai ser um embate, vai ter o quê? Um vai bater uma vez, um vai dar um golpe, outro vai dar outro golpe, e no fim ou alguém vai ganhar, pode ser o herói, pode ser o vilão. Então eu sugiro que vocês façam essas três coisinhas. Vocês aí, com relação a escrever o rascunhar primeiro, fica o que cada um achar melhor. Eu acho que a história pode começar assim. No começo, os dois se encontram,
Eles podem trocar algumas palavras, que eu não vou fugir de palavras, porque dependendo do herói, eles podem ter um diálogo diferente. Uhum. E eles lutam e um vence. E como que isso pode ser? Há uma sugestão de quadrinhos. Você decidir quantos quadros você vai ter, a minha sugestão é a seguinte: cada quadro você retrata uma ação só. E esse é o jeito mais claro de você contar uma história. Por exemplo, no primeiro quadro estão os dois conversando. No segundo, um bate. O outro, por exemplo, esquiva, defende, pula. Tem várias ações. Então, cada quadro você desenha uma ação até chegar no final. Que é o jeito mais simples de fazer. E o pessoal que quiser continuar fazendo, ele vai vendo outras maneiras. E quanto mais você fizer, mais legal vai ficar e melhor você vai ficando com o tempo. Entendi. Eu converso muito com eles, Hélio, sobre a construção da história em quadrinho como sendo embasada em dois tipos de textos diferentes, né? O que aproveita a linguagem não verbal, que é a parte dos desenhos, a parte das expressões e tudo mais, e o texto verbal, que é justamente quando há os diálogos, as letras, as palavras inseridas ali. Tratando-se do texto não verbal, eu fico muito pensando assim: como é que eles podem visualizar a questão das expressões faciais, com traços bem simples? Que dica que você daria para que eles conseguissem fazer essa diferenciação? Por exemplo, se ele está bravo, se está sério, com coisas bem simples para pessoas que, como eu, não desenham nada. Eu vou falar, é um exercício que eu adoro para fazer isso. O que eles podem fazer? Por exemplo, o meu personagem está assustado. Você chega na frente do espelho com uma cara séria e faz a expressão de assustado, e você vai olhar no seu rosto e ver o que mudou quando você trocou de frente. Então você chegou sério, aí você assustou. Por exemplo, abriu a boca, as sobrancelhas subiram de um jeito, o olho ficou mais estarado. Aí você vai passar isso do seu jeito pro desenho. Mesma coisa, ele deu risada, deu um sorrisinho. Você olha no espelho, dá um sorrisinho, viu como a sua boca ficou, e você vai fazer algo parecido ali. Você vê o que muda no seu rosto e faz. A gente, quando está desenhando, eu sou cheio disso. Entendi. Como eu já tenho uma certa experiência, eu não fico olhando no espelho, mas conforme eu estou desenhando, eu fico fazendo as caras dos personagens. Antes de desenhar. E eu sinto em mim o que muda. Entendi. E aí eu vou fazendo. Entendi. Deixa eu só dar uma palavra de cautela. Galera, como vocês são muito feios, cuidado, tá? Para não quebrar o espelho. Se for eu, professor Milton, que não sou feio, eu não vou quebrar o espelho. Por isso que eu já comprei 2, tá? Mas eu gostei dessa dica, eu nunca tinha pensado em fazer isso. É interessante, porque aí mesmo com traços muito simples, né? Dá para fazer algum tipo de diferença no que aconteceu, né? Agora, eu falo, pode exemplo, falar. Com homenzinhos de palito, você pode usar essa técnica e dá muito resultado, dá muita expressividade. Com homenzinhos de palito. Entendi. Então, você não precisa ser um profissional para passar essas emoções. Entendi. Isso é muito bom saber, viu? Deixa a gente feliz, porque como a gente falou, né? Todo mundo que aprendeu com o passar do tempo a desenvolver essas técnicas de desenho, apesar da gente gostar bastante, né? A gente aprecia bastante, mas às vezes faltou um pouco de treino, faltou um pouco também até da certa vontade também, às vezes também, né? Agora, Hélio, em relação às chamadas onomatopeias, você acha que essa chamada figura de linguagem, que é a representação dos sons em formas de letras, e até também desenhos que acompanham essas letras, você acha que usar elas também durante a contação de... Não, sem problema. Durante a contação de história, você acredita que no momento que está ali fazendo o quadrinho, esse recurso também é muito rico para fazer com que haja esse desenrolar da história? Ele eu posso dizer que uma das coisas mais importantes. Porque o quadrinho, você só tem 2 informações ali. Você tem texto e desenhos. Você não ouve nada. E as onomatopeias, elas podem trazer o recurso para te colocar dentro da história. E quando elas são feitas de uma maneira
bem legal, ela cria um resultado estético muito bom também. Tem artistas que incrementam a onomatopeia de modo que ela vire parte da arte. Isso fica muito legal. Entendi, que bom. E aí, pessoal, nós chegamos na nossa terceira atividade. Essa terceira atividade vai envolver o Hélio numa posição muito especial. Vocês vão juntar o seu herói e o seu arqui-inimigo e vai criar uma história em quadrinhos. Aí a gente vai fazer assim, que eu acho que vai ficar mais legal. Ao invés de você pegar uma folha de sulfite e dividi-la, você vai fazer na folha de sulfite inteira, porque eu acho que aí você vai ter um maior espaçamento para aproveitar. Você tem que fazer em pelo menos 6 folhas de sulfite. 6 folhas de sulfite, cada uma representando uma ação da mesma história em quadrinhos que você vai criar usando esses personagens que você já criou. Aonde eles vão estar, o que eles vão estar fazendo, aí é uma questão de vocês. Só que vocês lembram que são inimigos, herói e aqui o vilão. Eles estão em oposição. Então tem ali uma certa controvérsia. Eles precisam resolver algum assunto. Quem vai ganhar, para mim, pouco importa. Inclusive, isso daí serve até para dar um up criativo no que você vai fazer. Porque, de repente, você cria uma expectativa em mim e no Hélio, e, de repente, quando acaba a história, a gente fala, meu pai, como? O que aconteceu? E aí você fica, assim, surpreso, né? Então, vocês entenderam. Pelo menos 6 quadrinhos. Professor, eu posso fazer mais? Bem, eu não gosto muito de limitar, então vamos fazer assim, de 6 a 10. O mínimo é 6, o máximo é 10, aí fica a seu critério como você vai fazer. Só que aí você tem que lembrar, tem que ser feitos os desenhos, tem que ser colorido, afinal de contas a gente quer uma coisinha bem, né, bem feitinha, e aí você vai ter, eu vou dar um tempo para vocês, porque como é uma gincana, é uma disputa, tem que ter tempo. Eu vou dar para vocês 30 dias. Aí eu vou colocar lá, né, na informação da nossa atividade, até que dia que você tem para me enviar. Aí você vai bater fotografias de cada folha de sulfite, tá? Que é cada quadrinho. Cada folha de sulfite é uma ação da sua história. Cuidado, se você começou a falar de abobrinha, não vai falar de melão se ela não tiver ligação, tá? Tem que ter ligação. Eu tenho que entender como que a minha abobrinha se tornou melão nesses quadrinhos todos. Então, por isso, você tem que tomar esse cuidado na hora de fazer a sua criação de história. E aí você vai bater quadrinho por quadrinho, folha de sulfite por folha de sulfite, e vai mandar para mim. E aí eu vou mandar para o nosso amigo Hélio, que vai avaliar todas essas construções, aqui ficou criativa, bem feitinha e tudo mais, e ele vai depois escolher os 3 maiores colocados, os 3 bem colocados, hein? Tem alguma dica para eles, Hélio? A dica é fazer do jeito que eles gostam. Essa é a mais importante. Gostei do Hélio. O Hélio trouxe naquilo que nós já tínhamos conversado, galera, lembra? Sentir prazer no que está fazendo. Se você se divertir, já é essa uma excelente dica. E aí o Hélio está comprovando o que a gente realmente comentou aí. Então não esqueçam, faça bem feitinho, porque no final nós teremos aí uma grande premiação. Hélio, eu quero agradecer muito, tá, a sua participação em nome da minha escola, que é a Escola Anitta, em nome também das minhas 2 salas de aula, que é o 5º ano C e o 5º ano D, pela sua disposição de ter tirado um momento do dia para conversar com a gente. Fica à vontade para fazer as suas palavras finais e, ao mesmo tempo, se quiser deixar uma mensagem para ele, será muito bem-vindo, tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, porque sempre que a gente é convidado para falar de quadrinho, é um negócio muito legal e a gente faz sempre o possível para poder participar. Queria deixar um recado assim, bem legal para eles, que é o seguinte, galera, sempre busquem, como posso dizer, arte. Arte é um negócio que vai fazer a vida de vocês muito, muito melhor. Então, arte pode ser música, quadrinhos, filmes, e você tem coisas muito boas em todos eles, e
quanto mais você consome, uma pessoa melhor você vai acabar se tornando. E isso, assim, é fora de série. O mundo sem a arte seria um total pesadelo. E o outro recado que eu queria deixar é que vocês puderem seguir o Capivara nas redes sociais. No Facebook Capivara Labs e no Instagram é Capivara Labs também. Então, muito obrigadão, galera. Falou! Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou pôr aqui também, vai aparecer o link. E, ao mesmo tempo, depois na atividade de PDF vai estar o link, vai ser só clicar, você vai ser levado direto para lá. E se divirtam, tá? Divirtam aí com essas histórias, porque eu já me diverti com as que eu vi. Viu? Muito legal Espero mesmo. que vocês gostem. Muito bacana mesmo. Hélio, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Galera, muito obrigado também por ter escutado a gente, visto esse bate-papo. E, ó, caprichem, tá? Façam boas atividades aí. Enquanto isso, a gente fica aqui na expectativa, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Fui.